de vendas. Paulo Camargo do Estúdio 4, totalmente alcoolizado e higienizado, está trazendo o Jornal da Cidade. Bom almoço, tchau, tchau. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícia, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste, com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação: Paulo Camargo. 12h31, 30 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete e AM, o Jornal da Cidade. Edição desta segunda-feira, 18 de maio de 2020. O tempo é bom na terceira capital farroupilha, 19 graus a temperatura na Praça João do Aranha. A umidade relativa do ar de 55%, pressão atmosférica em 1021 hectopascais. A lua está na fase minguante e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? A Desirê Brandi atualiza a previsão do tempo para todo o país nesta segunda-feira. Aos poucos, a frente fria se afasta da costa do Brasil, mas ainda chove um pouco neste início de semana entre o Espírito Santo e norte de Minas Gerais. Algumas áreas de instabilidade provocam chuva também no norte de Goiás e de Mato Grosso. A região norte do Brasil continua com o céu carregado na maior parte dos estados. O Nordeste ainda recebe a chuva ao longo da costa, só que a semana também começa com algumas pancadas de chuva no centro e sul da Bahia por causa da propagação de novas áreas de instabilidade. Agora, Rio de Janeiro, centro-sul de Minas, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e região sul do Brasil têm um início de semana de tempo firme e também com a temperatura em gradual elevação. Nesta segunda-feira, a máxima fica em torno dos 25 graus em Porto Alegre e também em Florianópolis. Em Campo Grande, a temperatura alcança os 29 graus, Cuiabá, 32 graus e em Teresina vai fazer 35 graus. Capital Paulista terá sol entre nuvens nesta segunda-feira, com máxima de 23 graus. A terça-feira também vai ser um dia de tempo mais firme, com mínima de 15 e máxima de 24 graus. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Desirê Brandi. 12h33, 40 segundos, 19 graus a temperatura na Praça João da Aranha. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Mais um caso suspeito da Covid-19 dá negativo. Vinda de paciente de Quaraí para Alegrete gera debate nas redes sociais. Começa hoje a segunda fase da terceira etapa da vacinação contra a gripe. Em nova avaliação do governo estadual, região passa por laranja. Procon continua fiscalizando as medidas de contenção do Covid-19. Estas notícias você acompanha na edição desta segunda-feira, 18 de maio, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Estamos na 21ª semana do ano, de janeiro a hoje, já passaram 138 dias.
Faltam 228 para o fim do ano. Pensamento do dia para hoje: preguiça é a decisão de descansar antes de ficar cansado. Hoje é comemorado o Dia das Raças Indígenas da América, Dia Internacional dos Museus, Dia da Federação Gaúcha de Futebol, Dia da Boa Vontade e Dia Nacional de Combate à Violência Sexual Infantil. Estamos no outono, a lua minguante, 1021 hectopascais a pressão atmosférica, 55% a umidade relativa do ar, o tempo é bom, 19 graus a temperatura. Rede Vivo de Supermercados oferece o Jornal da Cidade. Rede Vivo, é muita oferta. Batata doce rosa, o quilo 1,49. Nescau 2.0, 400 gramas. Pão cacetinho, quilo 4,98. Ovos brancos, dúzia, 4,49. Galinhão congelado, quilo 13,99. Peito de frango congelado, quilo 4,89. Desinfetante gerando sol, 2 litros, 4,99. Presunto fatiado, quilo 14,90. Queijo mussarela fatiado, quilo 19,90. Passe na Rede Vivo e aproveite! No Banrisul, continuamos buscando as melhores soluções para juntos superarmos esse momento. Por isso, o limite do seu Banricompras foi aumentado em 10%. Se você precisar, agora tem mais limite para comprar parcelado em até 12 vezes ou pré-datado para até 60 dias. O Banricompras não tem juros nem anuidade e o débito é direto na sua conta. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vascevite tem variedade em ferramentas para atender a todo tipo de profissional. Telhas de alu-zinco com até 12 metros e escadas extensivas em madeira e em alumínio. Marcas consagradas e com o menor preço é na Ferragem Vascevite. Venâncio Aires 85, telefone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Tempo é bom, 19 graus de temperatura, 12 horas 38 minutos, 10 segundos. Último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde dá conta que o exame do motorista que estava sob suspeita de coronavírus deu negativo. A secretária Bianca Casarotto falou sobre a situação atual de Alegrete. Na sexta-feira, então, fomos avisados, recebemos o resultado do exame do motorista e, diferente de como foi veiculado até em alguns comentários, nunca esse caso ele foi positivo, Ele sempre, nós ficamos aguardando o resultado, nunca veiculamos que o motorista teria que positivado e depois, posteriormente, teríamos informado que teria dado negativo o exame do LACEN. Então, acho que o pessoal estava fazendo alguma confusão aí em relação às notícias, oficiais e não oficiais. Mas ficamos bastante tranquilos, permanecemos com 2 casos suspeitos, e que são 2 militares ainda ali da guarnição da situação anterior, do BE, e posteriormente a gente vai passando as informações também. Estamos aí trabalhando para que, sendo positivo ou negativo, a gente tem que desenvolver ações da prefeitura, e trazer sempre a informação para a população.
12h39, 49 segundos. Bianca Casaroto falou do paciente de Quaraí, que no final de semana foi transferido para Alegrete e que gerou muitos comentários nas redes sociais. Conforme disse, é uma vida que está necessitando de auxílio. Não posso deixar também de falar aqui, né, que foi uma situação bastante veiculada no final de semana, a chegada de um doente por Covid-19 da nossa região, um paciente então que veio transferido de Quaraí, né, um senhor de 50 anos, um homem de 50 anos, com algumas comorbidades como diabetes, hipertensão, obesidade, e que necessita, né, de tratamento intensivo, do qual a cidade de Quaraí não dispõe. Né? Também a gente acaba, sem querer, vendo o comentário da população em relação à chegada a esse paciente, e eu só gostaria de trazer uma reflexão aqui para todos, né? É que nós não estamos falando de o paciente de coronavírus, nós estamos falando de uma pessoa, de uma vida, né, que independente do que está trazendo ele a Alegrete, ele precisa de nós, ele precisa do nosso tratamento, precisa do nosso hospital, precisa da nossa equipe, né? E é isso que para isso que nós estamos aqui, para isso que nós trabalhamos, para salvar vidas, independente de quem seja, né, e do porquê que ela está vindo para Alegrete. Assim como também nós temos muitas referências em todo o estado do Rio Grande do Sul que nos abre as portas sempre que precisamos. Então, eu só trago esse pormenor para que a população pense que é uma pessoa que está ali e que nós estamos ajudando. Segundo a secretária de Saúde de Alegrete, a Santa Casa de Caridade tem uma excelente estrutura e se organizou para se tornar referência para o Covid-19, tendo, inclusive, recebido 5 leitos completos de UTI. O Alegrete tem uma estrutura, na verdade é um hospital já de referência na região, fronteira oeste, e é um hospital que conseguiu se organizar muito bem para o Covid, né? Inclusive recebeu 5 leitos montados do estado do Rio Grande do Sul. E esse paciente, quando ele tem a necessidade dos municípios menores, né? Municípios que não têm estruturas de alta complexidade para atendimento dos seus pacientes, eles entram num chamado cadastro que a gente chama de central de leitos. É um cadastro de regulação que tem uma pessoa lá em Porto Alegre que faz a regulação de todos os leitos de UTI do estado do Rio Grande do Sul. E se tenta, primeiramente, a região, né, e posteriormente vai se tentando os outros municípios, né, até que a gente consiga, então, encaminhar esse paciente para o serviço que ele precisa. Né, e foi isso que aconteceu. Esse paciente foi cadastrado na central de leitos, se ligou, né, a central de leitos ligou para Alegrete, não, temos leito, pode mandar, né, e isso pode acontecer conosco. Daqui a um pouco nós temos um paciente que precisa de um atendimento mais específico, mais complexo do que nós conseguimos fazer aqui, e nós vamos cair na central de leitos, e nós temos também que contar com bom senso de que os outros municípios aceitem o nosso paciente. Então é uma mão de troca, né? Não é uma via única, é uma via de mão dupla, onde eu recebo, mas eu também posso, daqui um pouco, precisar mandar. 12h43, 29 segundos, temperatura de 19 graus na Praça Oswaldo Aranha. A coordenadora regional de saúde disse que o estado de saúde do paciente é estável, apesar de outras comorbidades. Segundo Reile Tempe, Alegrete é referência para o Covid-19 e está apta para receber pessoas de toda a região. Então, a última informação que eu tenho da UTI, né, do paciente com coronavírus de Quaraí, é que, embora um quadro grave, apesar de ser um paciente de apenas 50 anos, mas ele tem comorbidades. Ele tem um quadro estável hoje, é um paciente grave e respirador. Então, quanto aos leitos de UTI, são leitos locados pelo estado do Rio Grande do Sul, né, uma empresa veio instalar. Na verdade, esses leitos ainda não passaram sobre a inspeção dos fiscais de contrato, que são da 10ª coordenadoria. Para isso, eles precisam do ok da empresa que instalou para que se faça essa inspeção. Mas como a Santa Casa de Alegrete, não diferente de alguns outros locais daqui da região, eles se prepararam com leitos, né,
e equipe para poder estar atendendo pacientes graves. Então, o próprio Quaraí embora não tenha leitos de UTI, eles têm respiradores para um atendimento emergencial de pacientes que venham a complicar com o quadro de coronavírus. Então, a Alegrete recebeu esse paciente e a gente espera, assim, que tenha uma condução positiva do quadro. Eu digo, o paciente está no lugar certo, né, numa UTI com profissionais capacitados para atender. 12h45, 17 segundos. Reile Tempe falou sobre a situação de Uruguaiana, que está com 31 casos, e explicou a nova divisão do estado, onde a região passou a ser laranja e tendo como referência a cidade de Uruguaiana. Sim, aumentou bastante, mas ficou estabilizado nesse número de casos expressivos que teve nos últimos dias, inclusive ultrapassando o número de casos de Santana do Livramento, que até então era o maior número de casos de Covid confirmados. Mas o que é boa notícia é que nós não temos nenhum caso grave, né? Então, hoje, Uruguaiana tem esses 31 pacientes, mas nenhum estado grave. Na verdade, assim, quando não é por Uruguaiana que mudou a nossa bandeira, né? Eles se referem a Uruguaiana porque é o município com maior número de habitantes. Então, nessa divisão das 20 regiões, ficou colocado Uruguaiana por ser o maior município e não Alegrete como sendo a 10ª Coordenadoria de Saúde. Essa é uma divisão diferente que o Estado fez em 20 regiões. E para todas as regiões eles se reportam aonde tem o maior número de habitantes. Então, quando fala Uruguaiana, não é só por Uruguaiana, né? Nós temos Quaraí, nós temos Livramento, com bastante casos, nós temos Itaqui, que até então não tinha, começa a ter casos. Então, por todo esse contexto que se refere ao número de infectados, a capacidade instalada de UTI, então, por isso, nós passamos a ter essa bandeira laranja. 12h47, 2 segundos. A coordenadora regional de saúde falou da nova fase de vacinação contra a gripe, onde da terceira etapa foi dividida em 2 fases e hoje começa a segunda com imunização de professores e pessoas acima de 55 anos. Isso, a terceira fase da campanha da gripe, ela foi dividida em 2 etapas. Então, a primeira etapa, que continua valendo para as crianças, para as pessoas com deficiência, gestantes e mulheres que ganharam bebê. E hoje, dia 18, começa a segunda etapa dessa terceira fase, que são os adultos de 55 a 59 anos de idade e os professores das escolas públicas e privadas. Mas todas as pessoas das populações elencadas para receberem vacina que não tenham buscado ainda unidade de saúde para se vacinar, ainda podem se vacinar até o dia 5 de junho. Então, nós temos na região 187 mil pessoas a serem vacinadas e só em Alegrete em torno de 30 mil pessoas. Doze horas 48 minutos, 20 segundos, o tempo é bom, 19 graus a temperatura. Este é o Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da rede Vivo de Supermercados. Transcorre hoje o Dia Nacional da Luta Antimanicomial e também marca a inauguração do primeiro CAPES em Bauru, São Paulo. Nádia Mileto, coordenadora da Saúde Mental, falou da data. Data realmente muito importante para o movimento de saúde mental brasileiro, o movimento da luta antimanicomial, que é o nome, mas nós chamamos agora movimento de saúde mental, que é pela promoção de saúde mental para todas as pessoas, né? Já teve uma época que a gente lutava muito para fechar os hospícios de paredes, né? Hoje é os outros hospícios que nós precisamos fechar, aqueles que estão dentro da cabeça das pessoas, que ainda constroem lugares de exclusão. Mas a gente, nesse dia, quer marcar um agradecimento muito especial a todos que têm se envolvido diretamente no cuidado com os nossos usuários nesse período de pandemia, né? Os colegas que estão fazendo trabalho incansável
telefonando para as pessoas, sabendo notícia. Nós não tivemos nesse período, João Luiz, nenhum colapso no sistema, embora a gente saiba que aumentaram os casos de angústia, ansiedade, depressão, porque as equipes estão atuando permanentemente, fazendo contato por WhatsApp, fazendo grupos, inclusive, por WhatsApp, com as pessoas, com seus pacientes que estavam em tratamento, né, mantendo os atendimentos de forma virtual, por vídeo atendimento, que hoje tem esse mecanismo também no WhatsApp, por todas as mídias sociais possíveis, o que qualificou bastante esse cuidado, né, no período da pandemia. 12 horas 50 minutos, 40 segundos. Nádia Mileto falou do trabalho realizado em Alegrete, onde, com o apoio de diversos segmentos da administração, está sendo prestado atendimento às pessoas que são vítimas de algum tipo de sofrimento. Fazer um agradecimento especial aos nossos gestores, aos nossos secretários que decidiram no dito pico do vírus, que a gente nunca entendeu até agora qual era o pico, mas fizemos um acolhimento emergencial por 45 dias àqueles usuários de entorpecentes que estão em situação de rua. Alguns deles ainda permanecem em situação de vulnerabilidade, vamos dizer assim, porque muitas vezes tem casa, mas não tem uma estrutura para se alimentar direito, enfim, né? E nós fizemos um acolhimento lá no ginásio da Escola Eurípides Brasil Milano. A gente quer agradecer a secretária Márcia, a direção da escola, a todos, a nossa secretária Bianca, a todos, enfim, que se envolveram nesse cuidado, que pegaram isso como um compromisso de realmente ter proteção, de melhoria das condições de vida, melhoria das condições de saúde dessas pessoas, de imunidade nesse período. E muitos deles foram reencaminhados para as famílias, foram reencaminhados para tratamento, e aí a gente considera que teve assim, um êxito muito importante, né, a nossa gestão. Segue pensando o cuidado de forma aberta, respeitando a integralidade do ser humano, respeitando o direito à liberdade. Então, Alegrete tem uma referência hoje importantíssima. 12 horas 52 minutos, 40 segundos, temperatura de 19 graus na Praça Zotorém. O tempo é bom nesta segunda-feira, 18 de maio. Jornal da Cidade, oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços. Apesar da mudança de categoria da fronteira de amarelo para laranja, a avaliação do governo do estado, fiscalização do PROCON não mudou. Segundo Jefferson Cambrai, diretor do PROCON, as equipes continuam na rua. As nossas fiscalizações elas seguem normais, né? Atendendo sempre o decreto estadual e municipal. Nós temos uma equipe de fiscais nas ruas, onde eles trabalham de manhã, à tarde e à noite. São equipes de todos os fiscais da prefeitura, estão fazendo um trabalho solicitando o distanciamento, o uso de máscaras, evitar aglomerações em lugares públicos, estão visitando todos os estabelecimentos de Alegrete, né, pedindo para que o pessoal tenha cumprindo todos os decretos de distanciamento, o controle do atendimento máximo 30% do estabelecimento. O pessoal tem ido também nos parques, onde o pessoal de vez em quando se aglomera e pedindo para que saia realmente desses locais que estão proibidos no momento, né, por conta do decreto municipal. Então, uma equipe grande de todos os fiscais estão fazendo esse grande trabalho nas ruas, né? O pessoal está incansável nesse trabalho e a gente pede a compreensão da população que é o momento de se cumprir todos esses decretos, essas determinações, porque é o bem de todo mundo, né? Porque a gente sabe que a situação a gente está a qualquer momento, né? E graças a Deus a Alegrete está tendo um controle muito interessante, muito importante, mas mesmo assim
por conta de todo esse trabalho que todos nós estamos fazendo, é que a Alegrete está mantendo um controle bem mais aceitável e está fazendo com que realmente a população tenha que se conscientizar quanto a isso. Então é importante esse trabalho que a gente vem realizando. 12h55. Jefferson Cambraia falou do trabalho que o PROCON está prestando, onde o atendimento está sendo realizado somente com hora marcada devido à grande demanda. O PROCON, por conta de toda essa situação, nós temos 2 colegas aqui de grupo de risco, não estão trabalhando, estão em home office, e aí no atendimento está ficando um pouco meio que precário. Eu estou fazendo um atendimento por agendamento, né? A gente, toda aquela pessoa que precisar vir no PROCON, ele tem que se agendar para me poder atender. A demanda é muito grande, né? E a única coisa que a gente não está criando agendamento para aqueles casos urgentes. Por exemplo, o pessoal está com uma conta indevida de água, luz, foram cortados, e estão no momento tem esse tipo de serviço. Realmente, esse tipo de trabalho a gente não está agendando. A gente está agendando só aqueles casos que são rotineiros, que dá para aguardar um pouco mais, cobrança de faturas indevidas ou algum outro problema financeiro. O outro problema que a gente está atendendo é quando os aposentados, acontece muito de receber seu benefício e o banco e a financeira foi lá e confiscou os valores. Então a gente também está atendendo, não precisa agendar, chegou aqui, é um problema muito sério, que a pessoa não precisa que seja devolvido esses valores, porque é o valor do mês, e às vezes, infelizmente, as financeiras têm esse tipo de procedimento de confiscar todo o valor dos aposentados, e aí até que a gente consiga entrar em contato. Então, para isso a gente não está atendendo, né, agendando, a gente atende no mesmo momento, e de repente, às vezes o pessoal tem um cartão de crédito, fez o pagamento, e na hora de usar, porque muitas pessoas têm o cartão de crédito para fazer compras no mercado, eles fazem o pagamento da fatura, e a hora que for usar o cartão e não consegue. Aí também, nesses casos, a gente entra imediatamente para ver o que está acontecendo. Então, por isso, nesses casos, a gente está abrindo exceção. Nos demais, a gente está agendando, até para que eu possa dar um atendimento de boa qualidade, mais tranquilo. Então, a gente está agendando. Tem que ser só pela parte da manhã o agendamento. Nosso atendimento, geralmente, é na parte da manhã, mas eu estou estendendo um pouquinho mais à tarde, que é para poder sair um pouco da demanda, né, João, que é muito grande. Então a gente está fazendo todos esses atendimentos. Tem muitas reclamações em função de que o mês passado não houve trabalho de leitura da rede de energia e de luz, e agora o pessoal está recebendo as faturas com um pagamento bem acima, em função de que foi criado pela ANEEL, aliás, autorizado pela ANEEL, cada vez que a pessoa não lê a leitura no mês, ou não passou, ou agora, como nesse caso, o pessoal não foi fazer a leitura, a hora de fazer a estimativa de pagamento do mês é feito o cálculo dos 12 meses. E aí, a hora que a pessoa vai fazer o pagamento, você depara, né? Porque o que está acontecendo? Eu tinha uma conta de energia e esse mês não foi tirada a leitura, a hora que chegar a fatura, eu estou pagando o valor bem mais do que eu estava pagando. Por quê? Porque agora o cálculo é de 12 meses. Aí pega mês de janeiro, fevereiro, março, todo mês de verão, ou pega a bandeira vermelha, realmente a hora de fazer o cálculo vai lá para cima o valor tanto da água como da luz, e está dando um transtorno muito grande para os consumidores. Doze horas e 58 minutos com 50 segundos. Essas foram as informações do Jornal da Cidade, edição desta segunda-feira, hoje 18 de maio do ano 2020, sempre em nome da Rede Vivo de Supermercados. Em instantes, eu trago as informações do Mensageiro Rural. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Quando se aproxima a hora do chasque, do